Meu, sério, que, cara, esse sempre foi o meu maior sonho, ser pai. E eu até me perguntava assim, cara, depois que eu tiver um filho, como é que vai ser, né? Porque eu sempre considerei esse o meu maior sonho. Será que eu vou sonhar depois com outras coisas? E, e aí eu não sabia se eu chorava, se eu sorria, se eu gritava, abraçava ela, aquela emoção, aquela explosão assim de emoção. E eu senti naquele momento, o Juninho, uma alteração em mim já. Eu já senti assim que aquela notícia já me alterava e me fazia sentir como eu nunca senti essa virtude da fortaleza. Parece O que, ambiente muda. parece que Deus já faz a gente assim, que só de saber disso, parece que você sente essa fortaleza vindo e falando, cara, eu sou pai e agora o bicho vai pegar, agora o negócio é diferente. É muito legal. Com o Gabriel foi um pouco É, diferente. Com o o Gabriel ambiente foi, muda, né, cara? é, então, foi um pouco diferente porque eu já tinha percebido. Eu percebi antes da Dai. Eu falei pra ela: falei, meu, você tá grávida? Não, não tô. Aí depois fez o teste e foi muito legal porque, assim, ela fez o teste e depois ela entregou na mão do Davi e o Davi que trouxe pra mim, assim. Então foi Que muito, legal, muito significativo também. que bacana. Esse momento é muito único, né, cara? Eu até compus uma música para Maria Gabriela. Tem uma frase que diz assim: o seu coração bateu e o meu acelerou. Para poder dizer assim, quando eu fiquei sabendo que você estava entre nós, que estava ali no meio da sua mãe, o seu coração estava batendo, mas no meu instante o meu estava aqui acelerando, porque a notícia é algo extraordinário. É fenomenal. É fenomenal. E essa virtude da fortaleza, ela é fundamental porque, por exemplo, você relatou a questão da etapa de dificuldade financeira, né? E são situações das quais, assim como outras dificuldades que a gente enfrenta na vida familiar, se a gente não tem essa virtude da fortaleza, que é exatamente uma valentia, assim, quase que extraordinária, uma predisposição para o sacrifício, até se for necessário, se a gente não tiver isso, a gente não aguenta, né? A gente não suporta, porque é uma grande responsabilidade você cuidar de uma outra vida, de você ficar responsável, né, por cuidar, né, pela criação de uma outra pessoa. E é impressionante como que a gente percebe isso em nós, assim, essa transformação, essa oportunidade de ter essa virtude, né, gerando fruto, produzindo frutos em nós, essa valentia, essa predisposição para o sacrifício. Cara, não tem como a gente negar isso, até porque o papel, acho que uma das coisas muito importantes para a gente até mesmo discutir aqui hoje é o papel de cada um, né? Você tem ali o pai, a mãe, o filho, e cada um tem o seu papel ali na família. E o pai, ele tem a mãe também, mas na sua característica. Mas o pai tem essa característica mesmo, essa forma de virtude, da fortaleza. Ele precisa ser esse porto seguro. O pai precisa ser a, essa sensatez, essa paz no meio da turbulência, né? Uma vez que você tem um pai que aparece o problema e ele é o primeiro a desandar, o primeiro a ficar confuso, ou se não se enfia nos vícios, é falta de fortaleza, cara. Aí a família toda desanda, né? Aí vai sobrecarregar a mãe, que precisa ter, além de tudo que ela precisa fazer, ela precisa ter uma fortaleza no lugar do pai. É ela que precisa ter ser esse porto seguro, essa torre ali na casa. E eu penso que existe, cara, no homem, no pai, essa obrigação, ou senão essa inclinação para essa virtude da fortaleza, na verdade, todas as virtudes, mas essa da fortaleza, ela é latente, ela precisa
ficar muito clara, porque ele é o porto seguro. O pai é o sustento da paz ali naquela casa, né? Para nós que somos cristãos, o pai é o homem de Deus da casa, ali é a fé, sabe? Quando eu fico lembrando por exemplo, de José, quando ele foi avisado em sonho que ele precisava ir para o Egito porque queriam matar o menino Jesus. Cara, ele no mesmo instante, ele foi lá e vai dizer a palavra que ele pega a Maria, pega o menino e vai embora para o Egito. Mas não tinha nada no Egito, eles não tinham casa, eles não tinham trabalho, mas ele foi firme, né? Não demonstrou nenhum tipo de dúvida, não demonstrou nenhum tipo de fraqueza. Não, vamos e pega o menino e pega a mãe e vamos embora. Firme ali, cara, essa questão da fortaleza, da resiliência no meio das pancadas, no meio do sofrimento da vida, porque a vida toda tem sofrimento, a vida toda tem adversidades, e não adianta esperar que isso não aconteça, vai acontecer mesmo. E acontecendo, quem é a firmeza dentro de casa? É o pai. Ele precisa mostrar isso para a esposa, precisa mostrar isso para o filho, cara, firme, né? Que as coisas vão dar certo, daqui a pouco as coisas vai voltar ao normal, essa tempestade vai passar e vamos ficar em paz. E, cara, é fenomenal te escutar falar isso e refletir, porque, assim, cara, como você sabe, eu, durante 10 anos da minha vida, eu empenhei a minha vida muito voltada para a questão da juventude, tanto tive uma experiência mais voltada para política relacionada à juventude, que foi no Conselho Municipal de Juventude, em Carapicuíba, onde eu fui ali conselheiro representante da Igreja Católica. Também atuei em projetos sociais voltados para a juventude, como, por exemplo, um que fica guardado no meu coração é quando eu tive a oportunidade de ser educador voluntário, né, para ajudar a preparar jovens para o mercado de trabalho, jovens de família de baixa renda, mas principalmente na minha experiência no Ministério Jovem da Renovação Carismática, né, onde tive aí a graça de compor o Conselho Diocesano da Renovação na coordenação do Ministério Jovem. E eu vejo que uma oportunidade que muitas vezes os caras perdem, né, oportunidade que a galera perde de se engrandecer, né, no sentido bom da palavra, no sentido de magnanimidade, de grandeza de alma, uma oportunidade que os caras perdem é de viver exatamente esse sacrifício da paternidade. Não sei de onde que veio a história que gerou medo no coração dessa galera da nossa geração, que tem uma repulsa ao sacrifício, que tem um medo mortal do sofrimento, mas o sacrifício e o sofrimento, não que a gente goste do sofrimento porque nós não somos masoquistas, mas é algo da vida, né? É algo da qual nós, como você falou, mais cedo ou mais tarde vamos enfrentar. E por isso a importância dessa fortaleza, dessa virtude da fortaleza. Porque apesar de a vida ter, né, essas exigências, né, e ter os sacrifícios, nós precisamos, no meio desses sacrifícios, dar uma resposta. E é exatamente essa resposta que nós vamos dar que vai definir quem realmente nós somos. Então, assim, cara, se você que está assistindo a gente, acompanhando aqui, cara, você tem um filho, você tem uma família, e ainda que você não viva diariamente com o seu filho, seria muito melhor para todos os filhos que os pais estivessem presentes o tempo inteiro, mas pense nisso. O sacrifício que a paternidade exige da gente, no final das contas, é para nos engrandecer. No final das contas, é para nos tornar pessoas, não só pessoas melhores, mas pessoas continuamente aperfeiçoadas, né? Por outro lado, se eu corro do sacrifício, eu acabo enfrentando que a nossa geração tem sentido muito, que é o tal do vazio existencial, né? Então eu vejo a paternidade como uma bênção, cara. A paternidade, assim, como uma oportunidade. O filho cresce e a gente cresce junto.
Eu acho que um ponto muito central do que você disse aí, eu acho que a gente pode refletir sobre isso, é como a gente sabe que é inevitável o sofrimento à pessoa humana, e não tem como a gente evitar isso. Uma parte importante da paternidade é nós prepararmos os nossos filhos para isso. Porque infelizmente, na nossa geração, a gente tem visto aí crianças, adolescentes, até jovens, eu posso dizer assim, sem medo com essa palavra, mas são pessoas fracas, pessoas que não têm essa virtude da fortaleza, onde essas pessoas não foram educadas. Elas foram educadas com aquela ideia de que, cara, os pais que pensavam assim, eu vivi muito sofrimento na minha vida, então eu não quero que meu filho sofra isso. Então, tudo que ele quiser, eu vou dar. Então, são as crianças, adolescentes, jovens que cresceram sem ouvir não, sem ouvir a palavra não, sem ouvir o sacrifício. E quando aquele pai, mãe totalmente protecionista, que não pode deixar o filho ralar o joelho, não pode deixar o filho andar descalço, não sabe esse tipo de coisa que a criança fica toda protegida, engomadinha, e depois, quando aparece alguma adversidade, essa criança, esse jovem, ele não sabe fazer. Ele não sabe fazer da vida dele porque ele não sabe o que é sofrimento. E aí aparece, infelizmente, nos nossos dados aí, o número de drogadição, né, até mesmo infelizmente, de suicídio, de pessoas que, porque não sabem lidar com a dor, não sabem lidar com o sofrimento. Tantas polêmicas que a gente vê aí, principalmente nas redes sociais, que a gente sabe que é da vida humana o sofrimento, e as pessoas não entendem, não aceitam, e acham que as pessoas não são capazes de sofrer, acham que as pessoas não são capazes de superar o sofrimento na realidade, né? Cara, todo mundo passa por isso, e tem uma frase muito interessante que o psiquiatra Ítalo Marcilli fala, que tem vezes que a gente chama de qualquer coisa de sofrimento também. Aí ele fala, cara, tem coisas que é só a vida acontecendo, né? Sofrimento são coisas mais duras, verdadeiramente. Tem coisas que é só a vida acontecendo. São as adversidades normais da vida. E aí tem gente que se afunda numa melancolia em cima desse sofrimento, e isso vai passando para os filhos. E nós, pais, temos que educar os nossos filhos, falar para eles não por muitas vezes, ensinar para eles que ele não pode ter tudo que ele quer na hora que ele quer, toda hora. Isso tudo a gente vai formando os nossos filhos para serem pessoas fortes e virtuosas. Eu passo por isso constantemente. Tem muitas coisas que a Isabela quer, que a Isabela pede, que a Isabela... Eu falo, não, simplesmente não. É porque agora não. Um outro momento, né? Então, teve uma vez que a gente estava nas Casas Bahia, eu fui lá comprar um celular da minha mãe, ela me pegou pela mão assim, me levou até a seção onde estavam as bicicletas, pai, vamos levar alguma, assim, como se fosse uma bolacha. Aí eu falei, não, eu não tenho dinheiro agora, né? E mesmo assim, eu quero falar primeiro com a sua mãe. Então, tanto que depois eu vim, que eu sei com a Rafaela, eu estava pensando, talvez, em algum momento, comprar uma bicicleta para ela, mas não é assim, não é a hora que quer. Não quero, não vou dar agora, não é assim. E tem que aprender a ouvir não, falar assim, não, agora o pai não tem dinheiro, agora o pai não vai comprar, agora o pai não vai te dar isso. Eu acho que isso ajuda muito. Cara, e aí que está um outro aspecto da paternidade que eu considero assim, que não é um aspecto, não é enfeite, não é luxo e não é nenhuma outra coisa que não seja a essência, que é a presença do pai, né? Parece que é só um clichê, né? Pai tem que estar presente, esse tipo de coisa. Mas, cara, não é porque, como você citou essa fala do Ítalo, né? Que às vezes é só a vida acontecendo. E a vida está acontecendo o tempo inteiro e ela exige esforço, ela exige sacrifício. Apesar da gente estar vivendo, né, a era de tudo mais fácil, apesar de a gente estar vivendo a era das coisas speed, do conforto, enfim, a gente é levado, né, a uma certa preguiça, vamos dizer assim, né, uma certa tendência de comodismo.
E temos a tendência, a tentação de transferir isso também para a paternidade. E principalmente os homens, por uma questão cultural, achar que tudo bem, ser aquele cara que simplesmente traz comida e dinheiro para dentro de casa. Mas não. Esse dia a dia, essa forja, esse não que a gente precisa falar nas coisas cotidianas, nas coisas pequenas, vamos forjar nós mesmos, pais, mas também os nossos filhos, para depois, para aquilo que realmente é o sofrimento. Eu posso citar para você o seguinte, Janinho. Muitas pessoas que estão acompanhando a gente sabem que recentemente, assim como muitas outras famílias, a minha família acabou sofrendo muito com a questão da Covid-19. Eu precisei ser hospitalizado em estado grave, meu irmão foi hospitalizado também. Infelizmente, a gente veio a perder a minha mãe e o céu ganhar, né, mais uma alma. E eu pude experimentar isso, assim, o que é o sofrimento, né, o que realmente é o sofrimento, diferente dos desafios cotidianos da nossa vida, que por a gente estar muito acostumado ao comodismo, às vezes a gente acha que essas necessidades de esforço são sofrimento, mas não são, não são, né? E foi exatamente nesse sofrimento, nessa realidade de sofrimento que foi se acumulando ali. Veio o desemprego, primeiro, a gente descobriu que a gravidez da Dai era uma gravidez de risco em meio à pandemia, e aí você já começa a pensar, se é uma gravidez de risco em meio à pandemia e eu preciso de atendimento médico, o que vai acontecer? E aí várias outras coisas, com desemprego veio algumas outras dificuldades materiais, uma coisa ou outra, aí vem a questão, primeiro da internação da minha mãe, depois a gente descobrindo que a família toda estava ali contraindo, né, o Covid. Eu tive que me afastar, assim que eu fiquei sabendo que a mãe estava com isso, eu tinha tido contato com ela, eu já me afastei também da Dai e do Davi. Eu fiquei 2 meses e meio dentro desse processo afastado deles, então foi acumulando, né, um monte de situações e quando o Covid começou a dar sinais mais fortes, assim, né, aqueles sintomas mais fortes, eu comecei a ir pro pronto-socorro, eu fiquei uma semana inteira, Juninho, indo e voltando no pronto-socorro. Era medicado, voltava para casa, 39 de febre, voltava no pronto-socorro, fiquei uma semana indo e voltando. E ali eu comecei a contemplar, realmente falar assim, olha, como diz o Salmo 115, agora eu posso dizer verdadeiramente que eu sou infeliz, que eu estou passando por uma infelicidade, que eu estou passando por um sofrimento, né? E também, como diz o Salmo 115, olhar e falar assim, o homem é um apoio falaz, né? Toda a realidade humana, os recursos humanos são um apoio falaz. E no ápice daquela dor, né, emocional, física, eu entendi um pouco melhor sobre essa questão da vida, né? E não esqueci em nenhum momento dos meus filhos, em nenhum momento esqueci deles. E por mais que me faltasse ali as forças ali, cara, eu muitas vezes sentia que eu não tinha o direito, né, de me entregar por conta deles, né, por conta da necessidade deles. Que aí tem Então, um o dia sentido. a dia... Fala aí, desculpa. Porque aí você encontrou um sentido, né? Você está diante de um sentido, aquilo que te dá. Pô, você tem sua família, você tem sua esposa, você tem seus filhos. Então, é o homem que é capaz de sofrer por causa daquele sentido. Exatamente. E a importância desse treino, vamos dizer assim, a presença do pai, não apenas com rigor, mas com ali, oferecendo para o filho aquilo que é de direito, né? O pai, primeiramente, dando um exemplo ali de alguém justo,
vai preparando também, né, a criança, o filho, que depois vai se tornar um homem ou uma mulher, para os grandes desafios da vida. Se não tem isso, a pessoa também não tem temperança, a pessoa não tem equilíbrio para lidar com tantas dificuldades, mas também com as alegrias da vida. Os filhos, eles precisam olhar em nós exatamente isso, as virtudes, como um tesouro, né? Porque eles veem no pai, na mãe, especificamente do que a gente está falando agora na figura paterna. Ele precisa olhar, por exemplo, eu tenho certeza que hoje talvez seu filho não entenda muito, o Davi talvez não entenda muito, mas o tempo vai passar e a história vai voltar, e ele vai conhecer essa história, e quando ele vê que você conseguiu superar tudo isso e mesmo assim se manteve firme, em nenhum momento você desandou, em nenhum momento você perdeu a sua paz, ele vai olhar para esse exemplo, para essa sua virtude e vai falar, eu quero ser igual ao meu pai. É dessa forma, porque quando eu vejo meu pai, quando eu lembro do meu pai, das coisas que meu pai sempre batalhou muito, meu pai, lá em casa, a gente sempre teve muita dificuldade financeira, sempre teve. A gente morava numa casa de 2 cômodos para 5 pessoas, a gente não tinha cama, a gente dormia no sofá, na cozinha, era a cozinha que tinha um monte de sofá. E eu vendo ali, mas, cara, em cima, mesmo com tudo isso, mesmo com todo o sofrimento, mesmo com todas essas dificuldades, eu vi meu pai feliz, cara. Então, para mim, isso, eu não conseguia entender isso como sofrimento. Era a rotina da vida, mas meu pai sempre muito ali, ó, mantendo a casa firme, mantendo esse equilíbrio, como você disse. É incrível quando a gente enxerga as virtudes do nosso pai e a gente fala assim, eu quero ser igual, eu quero ter isso para mim. Eu quero ter essa força que ele tem, eu quero ter essa virtude que ele tem. Porque o exemplo, ele ajuda muito. Ele é uma das coisas muito importantes na educação, é a questão do exemplo. Então, o que a gente faz, os nossos filhos querem fazer. Da forma como a gente age, os nossos filhos vão agir. Então, da mesma forma como eu fazia isso, eu via meus pais, eu também quero ser isso para a Isabela, quero ser isso para a Maria. Né? Então, por exemplo, aqui em casa, eu sei que a Bela vê muita gente, então ela observa muito, daqui a pouco eu vejo ela reproduzindo algumas coisas, e a gente sabe que ela olhou a gente, ela está reproduzindo porque viu muito. Tanto coisas boas como coisas negativas, quando a gente fala, cara, eu preciso corrigir isso aqui, porque minha filha está me imitando, né? Ela tá fazendo igual a gente. Então, essa questão do exemplo, ela ajuda muito a gente se educar virtuosamente. Então, eu preciso ser um cara equilibrado, eu preciso ter a temperança. Então, eu não posso ter excessos. Eu preciso viver sempre o equilíbrio das coisas para que a Isabela me vendo, a Maria me vendo, fala assim, não, mas não é assim, não é dessa forma. Nós precisamos ser equilibrados, que nem o papai. Nós precisamos ter esse tipo de temperança. Porque a atitude, as nossas atitudes aqui, elas representam muito. Por exemplo, a gente trabalha constantemente, eu aqui trabalho, e a Rafaela também, a gente trabalha com o celular na mão, porque o trabalho está ali agora. Hoje não tem como a gente fugir disso. Porque as coisas estão tudo ali, a gente tem que ligar, tem que mandar mensagem, a gente tem que mandar áudio, está tudo ali. E é natural, daqui a pouco a Isabela está ali com o aparelho na mão, brincando como se fosse um celular. Pega qualquer coisa para falar que é o celular dela. Eu vou brigar com ela, falar que está errada, mas ela está vendo o pai e a mãe fazendo tudo. A gente está fazendo o nosso trabalho. Mas é o exemplo. Agora, a gente não pode entregar, por exemplo, o celular na mão para quando ela faz qualquer coisa, porque a gente não fica fazendo também qualquer coisa no celular. Então, a mesma coisa, tudo isso tem o exemplo mais a educação. O exemplo e a educação. Porque, cara, uma coisa a gente precisa falar, já que eu entrei aqui, abri um parênteses aqui. O que você citou muito a questão da presença, eu acho fantástico, eu já vou unir nesses 2 pontos. O fato do pai e da mãe estarem em casa, mas muito atarefados, eles podem perder a rédea do filho, desculpa a palavra rédea, mas pode perder ali o controle da educação do filho aí, porque não se dedica ou não se dedica mais aos filhos.
e aí acaba apelando para os aparelhos eletrônicos aí. Então, muitas vezes a gente vê pai e mãe que não tem tempo, que quer descansar, que quer, pô, tá muito cansado, eu quero me distrair, eu quero, pô, não tem mais paciência, vai lá e entrega o celular na mão do filho, vai lá, liga a televisão num canal que isso está terceirizando. É um momento que é você que precisa parar e ficar com seu filho ou com sua filha, e você acaba dando coisas que não é para dar, você fica terceirizando uma educação. E daí a criança se enche dessas coisas, e aí vicia a criança. Tem muita criança viciada que só dorme com o celular na mão, que só se acalma com o celular na mão. Cara, que loucura! Que loucura! Isso se chama intemperância. Então, porque o pai e a mãe precisam ser, sim, temperantes. O pai, principalmente, precisa ser temperante para poder falar assim, não, tem um equilíbrio nas coisas. Tem um equilíbrio aí. Eu não posso fazer isso. Então, por exemplo, aqui em casa a gente tem uma regrinha, uma lei aqui, nós vamos almoçar, vamos tomar café, vamos jantar, vamos todo mundo para a mesa, a gente almoça todo mundo na mesa, janta na mesa e tira o celular, porque é hora da gente conversar, é hora da gente olhar para o filho, olhar para a esposa ali. Isso é uma questão de saúde, de respirar a família, olhar no olho. Como é que você quer educar o filho se você não olha no olho? Como é que você quer educar o seu filho se você não conversa com ele? Né? Tem muitos pais, desculpa, não sei quem está assistindo a gente, mas tem muitos que não estão nem aí. Tipo assim, o filho vai, pega o prato de comida e vai para o quarto, lá tem uma televisão e acabou, e cada um. Não. Eu acho que existem momentos sagrados. Isso quem define é o pai. É o pai que tem que falar assim, olha, todo mundo almoçando na mesa, todo mundo comendo. Eu acho que esse tipo de valores, eu acho que a gente não pode abrir mão. Porque abriram mão é que a gente tem visto muitas famílias destruídas hoje. Pode fazer o que quiser, faz o que tem vontade e não se trabalha institucionalmente a família, a forma como ela deve ser dentro de casa. Cara, olha só, eu fiz um propósito muito. Eu sou muito disso, assim, ligado a metas, objetivos, essas coisas. E eu fiz um propósito, um compromisso comigo mesmo, que assim, cara, eu tenho que todos os dias colocar na minha programação diária de obrigações o período X de tantos minutos, de tantas horas com o Davi. Com o Davi. É dele. É dele. Né? E a minha esposa me ajuda muito nesse sentido. Por exemplo, hoje terminei alguns trabalhos que tá, de uma consultoria que eu tô prestando. Ela falou, que horas que você vai ter o compromisso? Ah, tal hora. Então agora você fica com o Davi. Beleza, foi hora de colocar o celular do lado e ficar com ele. E assim, cara, não importa se naquele dia você está muito atarefado e só pode ficar 15 minutos. Mas o teu filho, a tua filha precisa saber que aqueles 15 minutos são deles. Né? Exato. É dele, é aquilo. Se você pode 1 hora, ótimo. Ah, se é uma coisa sacrificante para você, oferece como penitência, não tem problema. Isso vai produzir frutos. E teve teve um episódio específico que foi muito engraçado. O Davi, eu estava brincando com ele, e eu não tinha feito esse propósito ainda, né? E foi um dia que a gente brincou bastante, mas que no meio da brincadeira ali, no meio daquele momento que eu estava com ele, no quartinho onde fica ali os brinquedos dele, eu peguei o celular para dar aquela conferida. Eu peguei o celular para. Tinha vibrado assim a notificação e eu fui automaticamente peguei o celular. Quando eu peguei o celular na mão, ele resmungou, pegou a minha mão com o celular e levou até o meu bolso. Nossa. Cara, que louco! Ele me ensinou. Ele me ensinou e ele me mostrou. Ele falou para mim assim, cara, olha no meu olho. Brinca comigo, depois você faz isso. Só faltou falar isso. Né? Então, naquele momento, eu cresci. Né? O meu filho, com 1 ano e pouquinho, né? com essa perspicácia, eu fiquei impressionado, dei risada
pelo que ele fez, né? Ele pegou a minha mão com o celular, conduziu até o bolso, assim, né? Fiquei ali, achei engraçado, impressionado, inclusive, mas ao mesmo tempo eu percebi que não só ele cresceu, não só ele aprendeu a fazer alguma coisa, mas eu precisei crescer junto, mas eu precisei evoluir junto. Isso só pôde acontecer porque eu estava ali. E eu estava ali não só fisicamente, às vezes quando a gente está assistindo TV e fazendo um cafuné, assistindo TV e com a criança no colo, não, você está ali por inteiro. Né? E isso, né, essa convivência, esse exemplo, cara, a gente dá muita risada em casa, assim. Você pode imaginar que ao tentar fazer qualquer tipo de dança, é a coisa mais engraçada do mundo. E aí, de vez em quando, eu faço umas dancinhas, porque a Dai, às vezes, tá meio brava, assim, às vezes eu quero dar uma provocada nela, eu chego, faço aquelas dancinhas na frente, assim, para ver se a gente arranca algum sorriso. E o Davi começou a fazer a mesma coisa, cara. E é isso. Toca qualquer música, o Davi começa a dançar. E o exemplo, ele é fundamental. A orientação é fundamental também, né? A gente falava sobre isso hoje já. Mas os nossos filhos basicamente seguem o nosso exemplo. Esses dias alguém me perguntou numa history como que poderia colocar no seu projeto de vida, né? Como que poderia associar o seu projeto de vida pessoal à educação do seu filho. E, cara, eu comecei a refletir sobre isso e falei assim, cara, trabalhe em cima de você, busque virtudes, porque a melhor coisa no seu projeto de vida que você pode fazer para educação do seu filho, além da questão intelectual, né, que ele vai ter que aprender em escola, esse tipo de coisa, é você se tornar um cara virtuoso, é você trabalhar em si mesmo. Até porque eu conversava com a Rafaela hoje, um pouco antes dessa live aqui, a gente conversava um pouco dessa live que poderíamos conversar, e eu e ela, a gente lembrava de uma coisa que é importante quando os filhos forem falar dos pais. Eu não quero que minha filha chegue de mim e chegue nos outros e fale assim, meu pai é um cara que, por exemplo, que toca violão, que canta bem, essas coisas. Não, é importante que fale daquilo que é virtuoso na gente. Hoje, quando eu lembro do meu pai, eu lembro das virtudes do meu pai. Meu pai está lá no Ceará, ele tem lá as suas grandes potencialidades que eu consegui conviver com ele, mas eu lembro e quero lembrar disso dele, apesar de ele ter outras qualidades como dons, como talento, mas o que é mais importante do meu pai são as virtudes dele. Então, é muito importante os filhos, quando crescerem, falarem daquilo que eles enxergam. Eu lembro de Santa Teresinha, quando fala do seu pai, e ela falava do amor do seu pai a Jesus. Ela falava assim, quando ele olhava para a Eucaristia, eu não entendia o que era aquele momento, mas eu sabia que quando ele olhava para a Eucaristia, o olho dele brilhava diferente. Olha só, cara, olha o que ela observou. O amor do pai ao nosso Deus. Isso que fica marcado, cara. Isso que fica marcado. Eu acho que a gente precisa trazer isso, como você disse, como eu preciso crescer. Eu preciso crescer virtuosamente para que minhas filhas olhem para mim e vejam essas virtudes, reconheçam e me amem por isso. Na verdade, me honrem por isso. Aqui é até uma brecha para outra conversa, né, sobre amar e honrar. Eu tenho na minha cabeça que os filhos têm que honrar os pais, têm que respeitar os pais. Porque tem muito pai mole por aí, mãe mole, que fica querendo, meu filho não me ama, meu filho desejando o amor do filho, sendo que é só uma criança. Você tem que fazer com que esse filho te obedeça, fazer com que esse filho te honre, te respeite. O amor é outra coisa. Você ama. Agora o filho, você tem que... Por isso que aqui é outro assunto.
Vai longe. Eu já falei para a Dayana sobre isso, a gente já refletiu exatamente sobre isso, inclusive observando outras pessoas, assim, né? Até antes da gente ter filho, a gente observar como que alguns pais até acabam colocando uma carga muito grande em cima do seu filho, porque querem suprir necessidades emocionais, querem ter a sua carência suprida pelo filho que, cara, isso é gratuito, né? Não é uma coisa que você vai exigir ou que você vai ficar fazendo um monte de malabarismo para acontecer. Não, é consequência da paternidade e da maternidade vividos bem. Deixa eu fazer uma pergunta que chegou para a gente aqui pelo chat. Quem fez foi a Fernanda Santos. Como pais, como vocês conduzem e orientam em momentos de oração? Tem momentos específicos no dia? Fernanda Santos. Eu respondi, depois você responde aí, Elton. Tá bom. Aqui em casa, toda noite, a gente reza o terço junto. A família toda. Eu, a Rafaela e a Bela. Maria está ali ainda com seus 3 meses, mas ela vai crescer nesse ritmo. Então, todas as noites, a gente reza o terço junto e independente do horário. Tem vezes que a gente reza 10 horas da noite. Se tá aí tem algum compromisso, vamos rezar logo em seguida. 11 horas da noite, beleza, vamos rezar às 11. Tem vezes que a gente rezou já mais de meia-noite, porque tinha que cumprir. Antes de dormir, reza o terço juntos em família. Fora isso, a gente também tem, na hora da mesa, a alimentação, sempre tem oração. A Isabela, ela que puxa a oração. Isso aí, graças a Deus, ela já sabe. Antes de comer, tem que rezar. Então, essas coisas. Missa, tem que ir às missas ao domingo. Então, a gente evita ao máximo de não levar. Só quando tem alguma coisa extraordinária para não levar a Isabela. Mas é importante ela ir às missas. Então, ela vai às missas todo domingo com a gente. Oração, tem vezes que oração espontânea, mas não tem como a gente educar nossos filhos, para nós que somos católicos, ensinar na fé. E essa não é uma obrigação da catequese da igreja, do pessoal da catequese da igreja. A obrigação de educar meu filho na fé é minha. Eu não posso terceirizar isso também. Eu preciso dar aos meus filhos a educação na fé. Porque eu cresci assim, meus pais me ensinaram sempre assim, rezando em família, partilhando a palavra. Então, graças a Deus, tanto eu quanto a Rafaela somos bem alinhados nessa questão aí, então tem nos ajudado bastante, cara. Ah, que legal. No meu caso também, o Davi é muito novinho ainda, não consegue acompanhar os momentos de oração em casa. O que dá certo, muito certo em casa é novenas. A gente faz propósitos e a gente entra numa novena, depois já vem outra, aparece São Miguel. Então a gente a nossa oração assim em família, né, é muito mais nessa linha. E missa também. Missa, por mais que o Davi não pare um segundo, né, às vezes ele chega na igreja, a gente chegou, um dia a gente foi na Basílica Nossa Senhora de Fátima, né, e estava relativamente vazio. E ele deu um grito. E ele percebeu, ali no grito dele, que tinha eco. Ele notou. Ele começou a dar um monte de grito. Aí tive que sair com ele da igreja. Enfim, por mais que tenha esses desafios, a gente continua levando, porque isso vai construindo neles também a questão da educação na fé e na experiência de Deus. E, cara, eu entrando um pouquinho mais aqui na segunda parte, eu acho que se a gente poderia ficar umas 2 horas, 3, 4 horas falando de paternidade aqui, mas pegando o gancho do exemplo do pai, esses dias, para quem não sabe, eu tô entrando num processo mais diretamente político, como pré-candidato a vereador aqui na minha cidade, e esses dias alguém me perguntou: quando que você despertou para a política? E eu fiquei tentando procurar assim um episódio específico e não encontrei, cara. Só que aí eu comecei a lembrar, na minha infância,
de uma característica, não só do meu pai, da minha mãe também, mas quero falar especificamente do meu pai aqui. Meu pai é um homem muito generoso, cara. Meu pai é um homem, assim, com um coração enorme, enorme, enorme. Eu lembro que chegou uma vez um homem lá, aos seus 40 anos, mais ou menos, pedindo um prato de comida na porta de casa. Meu pai começou a conversar com ele, né? Descobriu que ele tinha acabado de vir do Paraná para buscar oportunidade, porque lá onde ele estava morando estava muito difícil. E estava passando por uma situação difícil, né? E ali eu vi o meu pai se interessando pela história daquele cara, perguntando para ele, que meu pai é do Paraná também, eles já começaram a fazer aquela troca, né? E no final desse dia, à noite, eu estava junto com meu pai, indo levar esse rapaz para uma obra onde estava construindo a casa do meu primo, ou seja, ele era pedreiro, o meu primo estava precisando de um pedreiro, e a obra já tinha começado, então ele poderia, ao invés de ficar na rua, ele poderia ficar ali na construção, que por mais que fosse precário, não era tão precário quanto estar na rua. E ali ele trabalhou para o meu primo, conseguiu se sustentar, conseguiu sair daquela situação. E o que eu achei fantástico, eu não conseguia processar dessa forma, mas hoje eu entendo, é que meu pai ele não se preocupou só com o prato de comida. Porque já teria sido generoso em dar o prato de comida, mas ele se preocupou com a integralidade da história, do cara, da profissão, da onde iria dormir, e isso, cara, me arrepia só de lembrar. Eu me lembro de um outro episódio do meu pai na escola onde eu estudava. Ele foi numa reunião de pais, acabou pegando uma amizade com a diretora, conversando e tudo mais. E no meio da conversa deles, a diretora falou sobre algumas necessidades que a escola tinha de conserto. Cara, meu pai tinha acabado de aposentar bem, tranquilo, poderia simplesmente cuidar da vida dele. E aí eu me lembro de estar na sala de aula e olhar para o lado assim, para a quadra, e o meu pai está consertando o esgoto, né, a canalização de esgoto da escola. Veio aquela tentação de me envergonhar, mas eu respirei fundo e falei assim, cara, meu pai é gigante, meu pai não precisava estar aqui, ele está aqui como um voluntário, sabe? E isso vai ser bom pra gente, sabe? E eu cresci vendo o meu pai ser um homem generoso, que cuida das pessoas e que tem um coração enorme. E isso me impulsionou para uma experiência depois, que foi a experiência de liderança, né? Quando eu comecei a me envolver com esses trabalhos voltados para a juventude, eu não tinha uma outra forma de ser líder, que não fosse olhando para a pessoa, olhando para a necessidade como um todo, me interessando pela história de vida da pessoa, querendo ajudar as pessoas a realizar os seus sonhos, a encontrar o sentido da sua vida. Assim. Então, para mim, a liderança e a paternidade estão diretamente ligadas, né? Se nós temos pais responsáveis que constroem filhos virtuosos, nós vamos entregar líderes que vão construir uma sociedade com novos caminhos, uma sociedade melhor. Né? Por isso que eu acho fundamental esse tema que nós abordamos hoje, porque é um fenômeno que começa em casa, mas que depois deságua para a sociedade, cara. É fenomenal. A gente aprende tanto com a escola de formação de líderes, né, mas também daquele Alexandre Havara, aquele grande escritor, né, que escreveu aquele livro fantástico e que ele associa a liderança às virtudes, né? Como se a liderança não fosse um dom a ser conquistado, ou uma coisa que é dádiva somente, não. Tem uma outra pessoa que nasce com uma inclinação mais para a liderança, mas se não for trabalhada na virtude, isso passa a ser uma vaidade muito grande. Então, quando a gente pensa na liderança associada à virtude,
e já sabe que a virtude é um hábito bom, né? Um hábito das coisas boas, cara, isso tem tudo a ver com o esforço, né? Tem tudo a ver com a minha vontade de ser uma pessoa melhor. Então, se eu for virtuoso, né? Se eu for virtuoso, naturalmente as pessoas me seguirão por causa das minhas virtudes. O líder é seguido por causa das suas virtudes. O líder é escolhido. As pessoas escolhem, olha, eu quero seguir esse cara aí porque esse cara é meu líder. Porque esse cara aí é virtuoso. E vai olhar a vida do cara e vai enxergar as virtudes dele mesmo. Da mesma forma, são as coisas, o desdobramento disso na nossa casa. Os filhos vão olhar tanto para as virtudes quanto para os vícios. Não tem como, porque são hábitos bons ou hábitos ruins. Quando a gente enxerga isso como a necessidade de sermos virtuosos dentro de casa, cara, os filhos serão educados dessa forma e nós estaremos ensinando eles, com a virtude, a serem também grandes líderes para a sociedade. E aí a gente precisa ensinar eles a serem virtuosos, porque eles precisam enfrentar e eles vão se deparar com o mundo. Não adianta a gente pensar que a gente vai fechar numa bolha os nossos filhos e ali seja o que Deus quiser, vamos lá cuidando deles. Então, não, vai chegar uma hora que eles vão precisar enfrentar, vai precisar uma hora que eles vão precisar servir o povo, vai servir a sociedade, tanto estudando quanto trabalhando, e vão fazer alguma coisa. Mas a gente precisa entregar um filho com essa potencialidade, essa é a palavra, com a potencialidade de liderança, né? E aí, entrando até mesmo nesses meios, cara, eu não posso falar para minha filha que a política é uma coisa detestável. Não, de forma nenhuma. Eu vejo hoje a política como uma coisa muito boa. A gente aprendeu, principalmente com esse projeto, com o nosso líder também, Reinaldo Augusto, que, cara, a política é ordem. O César Saldanha, o professor César Saldanha, fala a política é a caridade, né? Onde você abre mão da sua vida, dos seus prazeres, para poder se dar para o outro, trabalhando para o bem comum. Cara, não tem nada mais virtuoso do que isso. Então, preparar os nossos filhos para poder servir mais à sociedade, isso é uma coisa extraordinária, Elton. Isso que você falou é algo extraordinário e que nós precisamos formar os nossos filhos para isso, né? Na justiça, na fortaleza, na temperança e na prudência, na magnanimidade, principalmente na humildade. Os filhos serem humildes, mas também serem magnânicos, pensar grande, mas também entender do que foram feitos, né? Então, eu acho extraordinário essa ligação da paternidade, da liderança e das virtudes. Fenomenal. A gente já está encaminhando aqui, acho que para 1h20 já de conversa. E está muito legal isso daqui, mas a gente já vai agora encaminhando para o fim, né, dessa nossa conversa. Eu queria ter mais oportunidade da gente explorar essa questão da liderança, também da paternidade, mas da liderança. Mas eu queria falar para o pessoal que está acompanhando aí, a gente está preparando um material, um e-book, que eu particularmente estou fazendo relatos de histórias, de testemunhos, sobretudo de jovens, né, que têm essas características que o Juninho acabou de falar, sobretudo as características da humildade e da magnanimidade, né? Depois vocês vão poder entender um pouco melhor nesse material. São 5 histórias, 5 exemplos de jovens que vêm de uma realidade de periferia, que vêm de uma realidade de uma cidade da grande São Paulo, que precisam, na própria vida, para a própria história, para encontrar o sentido, se superar o tempo inteiro, e que eu tenho certeza de que será exemplo para muitas pessoas. Então, acompanhe aí o meu Facebook, Elton Biscola, a página, dá uma curtida na página, acompanha a gente aí no Instagram, nas redes sociais.